No Reino Unido, um vírus zumbi devastador escapa de um laboratório e rapidamente se espalha pela população, causando milhares de mortes. Dawn e sua esposa Alice, que possui olhos de cores diferentes, conseguem se esconder em uma casa de campo remota junto com outros sobreviventes, Jeff, Sally, Jacob e Karen. Alice e Dawn têm 2 filhos e estão aliviados por tê-los enviado para uma excursão escolar na Espanha, onde estão seguros. Um dia, enquanto almoçavam, os sobreviventes ouvem batidas desesperadas na porta, acompanhadas de pedidos de ajuda. Dawn hesita em abrir a porta para estranhos, mas Alice, ao reconhecer a voz de uma criança, o convence a deixar o menino entrar. Eles o alimentam enquanto ele conta sua história. Seus pais se transformaram em zumbis e o perseguiram com uma horda. Ele teve que fugir de uma cidade próxima até ali. Enquanto isso, Karen está preocupada com o namorado, que saiu há alguns dias e ainda não voltou. Ela abre uma pequena parte da janela para olhar do lado de fora, mas isso é suficiente para os zumbis ouvi-la e atacar. Eles quebram a janela e a madeira, mordendo seu braço rapidamente. Jacob corre para ajudá-la e a puxa de volta, mas Karen se transforma em um zumbi e começa a vomitar sangue antes de atacar Jacob. Nesse momento, Dawn aparece e bate na cabeça de Karen para matá-la, permitindo que Jacob escape. Com mais zumbis chegando, Dawn decide segurar a linha para dar aos outros uma chance de fugir. Alice e o garoto correm pelo corredor, mas os zumbis começam a invadir pelas outras janelas. A dupla corre escada acima, onde o garoto corre tão rápido que Alice o perde de vista. Jeff, Sally e Jacob tentam escapar pelo celeiro, mas os zumbis também estão atrás deles. Jeff segura a porta para que os outros 2 possam fugir, mas logo a porta é derrubada, resultando na morte de Jeff sob o ataque dos zumbis. Sally chora ao ver seu marido sendo devorado, o que a atrasa e permite que os zumbis a alcancem também. Jacob, sem forças para tirá-la de lá, precisa soltá-la para fechar a escotilha e escapar pela janela enquanto Sally é devorada. Lá embaixo, Dawn derruba vários zumbis, mas perde sua arma e começa a correr. Ao ouvir Alice gritar, corre até ela e tenta convencê-la a fugir, mas Alice se recusa a partir sem o garoto. Dawn fica para trás enquanto Alice finalmente encontra o menino escondido, mas um zumbi se interpõe entre eles e Dawn. Alice pede ajuda, mas Dawn, com medo, fecha a porta e foge pela janela, deixando sua esposa e o garoto com os zumbis dentro da casa. Com dezenas de zumbis atrás dele, Dawn corre pelas terras agrícolas, ignorando Alice na janela. Ele chega à doca do rio, onde Jacó tenta escapar em uma lancha. Dawn entra no barco primeiro e liga o motor enquanto Jacob desamarra a embarcação. No entanto, Jacob escorrega e cai na água, onde é mordido pelos zumbis. Ele se transforma rapidamente e tenta atacar Dawn, que o chuta e liga a lancha, matando Jacob com as pás da hélice antes de partir em segurança. 15 dias após o surto, a Grã-Bretanha está em quarentena. No dia 28, o vírus devastou o país. 5 dias depois, os zumbis começam a morrer de fome, e 11 semanas depois, os Estados Unidos enviam forças da OTAN a Londres para iniciar a limpeza. 18 semanas depois, a Grã-Bretanha é finalmente declarada livre da infecção, e na 24ª semana, começa a reconstrução, graças aos britânicos que escaparam e puderam retornar. Soldados americanos ainda patrulham e protegem Londres, como o atirador Doyle e o piloto de helicóptero Flynn. Entediados sem ter o que lutar, os soldados usam seus rádios para brincar uns com os outros. No último avião, um grupo de crianças retorna da viagem escolar, o que irrita a doutora Scarlett, que acha cedo demais para os jovens serem expostos. Durante os testes com os recém-chegados, ela conhece Tammy e Andy, filhos de Dawn e Alice. Scarlett percebe que Andy tem olhos de cores diferentes, como a mãe. Após serem confirmados como saudáveis, os irmãos pegam o trem e veem os soldados queimando corpos, livrando-se de resíduos tóxicos e limpando todos os cantos da cidade. Eventualmente, eles chegam a uma zona de repatriação fortificada chamada Distrito 1, onde finalmente se reencontram com o pai, Dawn. Ele os leva ao seu apartamento chique, obtido por ser o zelador do Distrito 1, mas as crianças estão mais interessadas em saber o que aconteceu com a mãe. Dawn lhes conta sobre o ataque dos zumbis na cabana, mas mente que viu Alice ser morta, dizendo que não pôde fazer nada para ajudar. À noite, Andy tem um pesadelo em que Alice se transforma em um zumbi aterrorizante. Ao acordar, ele vai dormir com a irmã, admitindo que teme esquecer o rosto da mãe. Na manhã seguinte, Andy e Tammy esperam Dawn sair para o trabalho e saem sorrateiramente do apartamento sem avisar ninguém. Eles deixam a zona segura, cruzando cuidadosamente a lateral da ponte, sendo avistados por Doyle de seu posto no telhado. Ele alerta sua equipe enquanto os irmãos correm por uma área desocupada de Londres, aproveitando a ausência de adultos para se divertirem. Ao encontrar uma bicicleta de entrega em frente a uma pizzaria, Tammy entra para pegar as chaves e se horroriza ao encontrar corpos em decomposição espalhados por todo lugar. Coberta a boca e o nariz, Tammy retira cuidadosamente as chaves de um corpo e se assusta com um enxame de baratas. Ela pega também um capacete e se junta a Andy, e juntos partem na bicicleta. Enquanto pedalam pela cidade, observam os estragos deixados pelo ataque zumbi e as numerosas sepulturas construídas nos últimos meses. Eventualmente, chegam
chegam à sua antiga casa, onde pegam uma foto de Alice e recolhem alguns pertences antigos. Andy sobe ao sótão e encontra as janelas cobertas e comida estragada na mesa, além de marcas estranhas e os nomes dos irmãos na parede. De repente, ele vê alguém no espelho e pensa ser Tammy, mas é Alice, com olhos vermelhos, mas de resto, aparentemente bem. Alice corre para abraçar Andy, que inicialmente fica feliz, mas logo Alice o abraça com força demais. Nesse momento, os militares chegam, levam as crianças e capturam Alice. Mais tarde, Alice toma um banho completo e é amarrada a uma maca. Scarlett tenta fazer algumas perguntas, mas Alice permanece em silêncio. Scarlett tira uma amostra de sangue e percebe que Alice foi mordida, mas não se transformou. Ao finalizar os testes, Scarlett confirma que Alice carrega o vírus e pode infectar outras pessoas, mas de alguma forma é imune, o que pode ser crucial para criar uma vacina. No entanto, os superiores querem matá-la para impedir a propagação do vírus e ordenam a Scarlett que faça o teste mais tarde no cadáver. Enquanto isso, os irmãos estão em quarentena e quando Dom vem vê-los, eles gritam com ele por ter mentido. Sentindo-se culpado, Dom passa pela segurança militar para visitar Alice na sala de isolamento. Ele se desculpa por ter fugido e explica que agiu por pânico, ao que Alice responde com um "eu te amo". Emocionado, Dom retribui as palavras e beija sua esposa, infectando-se imediatamente. Dom começa a se sentir muito mal e grita de dor enquanto se transforma em um zumbi. Alice, apavorada e ainda amarrada, não consegue escapar enquanto Dom a ataca, mordendo seu pescoço e esmagando seus olhos. Dom então ataca os guardas, matando-os com mordidas antes de escapar do hospital para espalhar o vírus pelo Distrito 1. Ao descobrirem o que aconteceu, os superiores se refugiam em um bunker de segurança e executam um bloqueio chamado Código Vermelho. Enquanto os soldados na cidade se preparam para lutar, Tammy e Andy veem seu guarda se transformar em um zumbi e bater no vidro tentando alcançá-los, até que sua cabeça explode quando Scarlett atira nele. Scarlett liberta as crianças e as leva consigo, passando por diversos corpos enquanto correm. Em breve, eles se encontram em meio a uma multidão desesperada tentando escapar. Quando os soldados instruem Scarlett que os civis devem passar por outra porta, ela declara que as crianças têm alta prioridade. Uma discussão se inicia e, no caos, Andy se separa de Scarlett e Tammy, sendo empurrado com outros civis para uma garagem segura. Os soldados trancam todos dentro pouco antes da energia ser cortada em todo o distrito. Enquanto espera, Andy ouve um barulho e vai até a porta, encontrando seu pai zumbi, coberto de sangue. Dom, enlouquecido, arromba a porta e começa a atacar os civis, espalhando o vírus pela garagem. Andy corre em pânico e tenta se esconder enquanto o vírus se espalha, piorando a situação. Dom não é o único a morder as pessoas, mas zumbis surgem e atacam. Andy consegue escalar a multidão e se esconde no sistema de ventilação. As pessoas finalmente arrombam a porta e sobem as escadas, permitindo que os zumbis escapem e continuem espalhando o vírus. Nas ruas, luzes de emergência são acesas para que os soldados possam correr para o hospital e os atiradores possam fornecer cobertura. Logo, os zumbis chegam ao saguão, forçando Scarlett e Tammy a fugir, enquanto os soldados abrem fogo. Doyle e os outros atiradores abatem zumbi após zumbi com habilidade admirável, mas mais continuam surgindo. Com dificuldade para distinguir entre infectados e não infectados, os superiores, vendo o caos nas câmeras de segurança, ordenam que os soldados matem todos à vista. Durante o massacre, Andy sai das aberturas e se encontra no meio do caos. Felizmente, ele está no setor vigiado por Doyle, que se recusa a matar sobreviventes. Doyle começa a abater todos os zumbis ao redor de Andy, dando-lhe a chance de escapar com outros sobreviventes. Alguns zumbis chegam aos telhados e matam outros atiradores. Após limpar a rua, Doyle também precisa fugir. Os sobreviventes se escondem em um armazém, onde Andy se reúne com Scarlett e Tammy, contando à irmã sobre seu pai. Logo, Doyle aparece e se oferece para guiar os sobreviventes para fora da área antes que os militares os eliminem. O grupo sai pela porta dos fundos e foge pelas ruas, certificando-se de permanecer nas sombras para evitar os guardas. Quando Flynn sobrevoa de helicóptero, Doyle distrai Flynn pelo rádio antes de mover o grupo novamente. Flynn traz más notícias. Os militares vão bombardear todo o Distrito 1 em 4 minutos. Doyle convence Flynn a buscá-los em Regent's Park, sem mencionar os sobreviventes. O grupo corre em direção ao parque, mas um atirador mata um dos civis. Eles correm para se esconder, mas o atirador não para de disparar, matando mais alguns no processo. Scarlett é ferida levemente e agora, os únicos sobreviventes são ela, os irmãos, Doyle e um homem chamado Sam. Escondidos atrás de uma parede, Doyle tenta usar o reflexo de um pedaço de metal para localizar o atirador, que imediatamente derruba o objeto. Doyle percebe que o atirador não é um soldado, mas um civil em pânico. Ele pede para Sam correr em zigue-zague
zigue-zague para distrair o atirador, mas Sam recusa. Então Andy se voluntaria. A corrida em zigue-zague faz o amador errar todos os tiros, dando a Doyle tempo para abatê-lo com um tiro. Andy se esconde atrás de outra parede e fica chocado ao ver seu pai, mas antes que possa reagir, o grupo o resgata e a imagem de Dawn desaparece. O grupo corre o mais rápido possível, pula uma cerca e sai do distrito, um pouco antes da área ser bombardeada. A área é completamente devastada, matando milhares de pessoas e destruindo toda a pesquisa de Scarlett para uma cura. As chamas atravessam as janelas do hospital e atingem Alice, queimando-a até a morte. O grupo continua correndo por um túnel enquanto as chamas os alcançam, mas conseguem escapar antes que o prédio exploda. Os generais observam de seu bunker, surpresos ao perceber que muitos zumbis sobreviveram ao bombardeio e estão se espalhando por Londres, invadindo edifícios e causando caos. Pela manhã, o grupo de Doyle finalmente chega ao Regent's Park, abandonado desde o surto do vírus. Enquanto esperam por Flynn, Scarlett conta a Doyle sobre Alice e a possibilidade das crianças serem portadoras do gene que poderia criar uma vacina. Nesse momento, Flynn contata Doyle, avisando que está a caminho, mas que devem se proteger dos zumbis que escaparam. Doyle faz todos se esconderem na grama alta, e Flynn pousa nas proximidades. No entanto, ele fica irritado ao ver o grupo e se recusa a aceitá-los. Durante a discussão, Sam percebe que os zumbis estão se aproximando e corre para se agarrar ao helicóptero. Flynn, furioso, começa a voar erraticamente para tentar fazer Sam cair. Quando os zumbis chegam ao parque, Flynn desce o helicóptero e usa as pás do rotor para matá-los. Sangue e vísceras cobrem a grama alta, mas alguns zumbis sobrevivem e começam a perseguir Doyle, Scarlett e as crianças. Sam eventualmente cai, coberto de sangue, provavelmente também se tornando um zumbi. O grupo corre o mais rápido possível, enquanto Doyle ocasionalmente se vira para atirar nos zumbis que se aproximam. Flynn diz a Doyle para encontrá-lo no estádio de Wembley, mas insiste em não levar os outros. Ao dobrar uma esquina, o grupo fica chocado ao ver que os militares começaram a bombear gás na cidade e correm para se esconder dentro de um carro. Nesse momento, os zumbis os alcançam e começam a sacudir o veículo, espalhando sangue pelas janelas. Logo, o gás atinge os zumbis, matando-os em segundos. Após isso, um grupo de soldados chega com lança-chamas para eliminar qualquer sobrevivente. Doyle tenta ligar o carro enquanto os soldados avançam. Infelizmente, o carro não funciona, então Doyle sai para empurrá-lo, permitindo que Scarlett e as crianças escapem. No entanto, ele é queimado até a morte pelos soldados no processo. Scarlett assume o volante e dirige por Londres o mais rápido que pode, mas são avistados por helicópteros militares que começam a atirar neles. Desviando das balas, Scarlett dirige até os túneis do metrô, onde continuam a pé. Nos túneis inferiores, muito escuros, Scarlett usa a visão noturna de Doyle para guiar as crianças por uma escada rolante. Eles acabam escorregando em corpos antigos, caindo e se separando. Enquanto caminha entre os corpos, Scarlett grita pelos irmãos e se reencontra com Tammy, mas o barulho atrai um zumbi. A criatura pega a arma de Doyle e espanca Scarlett até a morte. Após o zumbi ir embora, Tammy pega a arma, devastada ao ver o corpo de Scarlett. Andy acaba em uma plataforma escura, onde é encontrado pelo zumbi que matou Scarlett. O monstro ataca e morde seu pescoço. Quando Tammy chega, é tarde demais. Ao ver o zumbi levantar a cabeça, ela fica chocada ao reconhecer seu pai. Após uma breve hesitação, ela o mata a tiros. Chorando, Tammy verifica o irmão, mas Andy foge, temendo infectá-la. Tammy o segue, e quando Andy cai, ela percebe que seu olho está ficando vermelho como o de Alice, indicando que ele também é imune. Os irmãos finalmente chegam ao estádio e informam Flynn sobre a morte de Doyle. Sem outra escolha, Flynn leva as crianças embora, sobrevoando a Grã-Bretanha para escapar para a Europa continental. 28 dias depois, o helicóptero de Flynn é encontrado vazio e abandonado na França, com alguém pedindo ajuda pelo rádio. Uma horda de zumbis é vista correndo em direção à Torre Eiffel, revelando que o vírus já se espalhou para fora da Grã-Bretanha